Então, para iniciar nossa aula, eu gostaria de pegar o último conteúdo que nós vimos na última aula. Está passando um carro gritando aqui, mas tudo bem. E lembrando, o que a gente viu na nossa última aula? Bom, nós vimos sobre classificação de triângulo quanto ao lado, nós vimos classificação de triângulo quanto ao ângulo, nós vimos as retas, as sevianas, mediatriz, bissetriz, nós vimos a mediana, bissetriz, altura e mediatriz. Nós vimos os pontos fundamentais, o baricentro, incentro, ortocentro e circuncentro, e também vimos aquele caso especial do triângulo equilátero num círculo. E aí, nós temos aqui um exercício para a gente ver como é que a gente pode colocar aquilo lá na prática. Então, olha aí. Bom, como a gente viu lá naquela aula, nós vimos duas equações novas. Quer dizer, 4 detalhes, mais 2 equações novas. Nós vimos a altura do triângulo equilátero. Lembra? L raiz de 3 sobre 4. E também vimos que a área do triângulo equilátero nada mais é do que L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Alguém aí no chat lembra qual é a relação do raio e do apótema? Nós vimos essas duas equações, mas também vimos a relação quando você tem um triângulo dentro de um círculo, nesse caso, triângulo equilátero, olha lá, ó, triângulo equilátero. Nós vimos uma relação para o raio e também vimos para o apótema. Qual seria a relação do raio e do apótema? Pega aí tua anotação de ontem, dá uma olhada. Claro, você fez o resumo, acredito eu. E aí você tem anotado qual é a relação do raio e do apótema. E aí, o pessoal aí no chat, cadê a resposta? Raio ao centro ao vértice. No caso, eu estou perguntando qual é a relação que a gente tinha visto. Lembra que a gente pegou, viu que no triângulo equilátero, você tem aqui a mediana, né? E aí o encontro das medianas, o que é? O encontro das medianas, lembra? O que é o encontro das medianas? Esse ponto aqui no meio. O encontro das medianas é? Eita, baricentro, exatamente. Nesse caso específico, esse ponto é tanto baricentro, incentro, ortocentro e circuncentro, tá? Mas o encontro das medianas é o baricentro. E aí eu falei, olha, aqui vai ser dividido em 3 partes, lembra? Aqui você vai ter, olha lá, 2 terços da altura e 1 terço da altura. E aí, nós falamos, olha, lembra do seguinte, essa parte de baixo, do meio para a parte inferior, nós chamamos de apótema. Toda vez que você tiver um objeto e ele tiver a distância do centro até a sua base, você vai ter o nosso apótema. E no caso específico do triângulo equilátero dentro do círculo, essa parte superior aqui, ó, essa parte superior, nada mais é do que o nosso raio. Ah, mas professor, por que 2 terços e 1 terço da altura? Bom, nós havíamos falado anteriormente que eu tenho baricentro, essa proporção ela sempre vai existir, 2 terços e 1 terço, ou 2x, 1x. Professor, o lado do ângulo sempre será o maior, né? Lado do ângulo? Sim, você pode lembrar dessa forma.
mas eu aconselho você sempre, é perceptível, você vê que essa parte aqui, ó, essa parte aqui, que é a parte do ângulo, ela é maior do que essa outra parte aqui, ok? Bom, então, feito o resumo da última aula, para que a gente pudesse resolver esse exercício, vamos lá dar uma lida nesse problema. O triângulo equilátero, triângulo ABC, de lado 10 raiz de 3, está inscrito, lembra? Inscrito dentro, circunscrito fora, numa circunferência, como mostrado na figura. Então, aqui ele já me deu o quê? Já me deu algo muito importante, que é o nosso lado. Lado é isso aqui, ó. Já está aqui nessa equação e também já está aqui nessa equação. Ele já te deu uma grande ajuda. Só com o lado, você acha qual é a sua altura do triângulo equilátero, você acha a área do triângulo equilátero, como também você achando a altura, você pode achar o raio e o apótema. Tudo bem? Então, quando você tem todas as suas ferramentas, tem todas as suas equações, quando ele lhe dá uma informação, você já pode saber o que você consegue achar com ela. Então, quando ele me deu o lado, ele também me deu qual é a altura do triângulo equilátero, a área do triângulo equilátero, o raio do triângulo equilátero e o apótema do triângulo equilátero. Ok? No caso, o raio do círculo, né? Então, continuando. O centro da circunferência é um incentro do triângulo, o que já havíamos dito. Se o triângulo está dentro, você vai ter o incentro como centro da circunferência. Então, a área da região dentro da circunferência, olha lá, a área da região dentro da circunferência e fora do triângulo é igual a olha ele querendo te confundir aí. Você sabe que você tem todas essas informações, mas ele não quer essas informações. O que ele quer? Ele quer a área fora do triângulo, mas dentro da circunferência. Então, como é que eu posso achar? Responde aí no chat. Como é que eu posso achar a área dentro da circunferência, mas fora do triângulo? Pensa aí, como é que eu posso achar a área dentro da circunferência, mas fora do triângulo? Perceba que essa área que ele está me falando, é essa aqui, ó. Essa área bem aqui, ó. Toda essa área. Bem aqui, ó. Colocando aqui para que você veja melhor. Peraí. Essa área aqui. Área do círculo menos área do triângulo faz a área dos dois diminuir, descobrindo a área da circunferência e retirando a área do triângulo. Exatamente, subtraindo a área da circunferência pela área do triângulo. Exatamente, todos vocês responderam certo. Então, eu tenho que pegar a área do círculo menos a área do triângulo. Então, é isso que ele quer saber. Então, é muito importante, toda vez que você for fazer um problema de matemática, ver o que você tem, o que foi dado no problema, o que isso me dá com a informação que ele me deu e também encontrar qual é o seu objetivo. Pronto, agora que nós temos o nosso objetivo, vamos lá. Para achar a área do círculo, eu preciso do meu raio. Então, vamos lá. Primeira coisa, para achar a área do círculo, eu preciso do meu raio. Mas para achar o raio, olha lá, a área do círculo, eu preciso do meu raio, mas para achar o meu raio, eu preciso da altura do triângulo equilátero. Então, vamos achar a altura do triângulo equilátero para achar o raio, para achar a área do círculo. Vamos passo a passo. A altura do triângulo equilátero vai ser lado. Quem é lado? Lado é 10 raiz de 3. Vezes
Raiz de 3. Olha um equívoco aqui. Aqui não é 4. Aqui é 2. Acontece. Olha lá. O importante é que a gente não fez o problema inteiro para depois perceber. Então, gente, fazendo o cálculo aqui, raiz de 3 com a raiz de 3 vai me dar raiz de 9, que vai me dar raiz de 9 igual a 3. Então, você vai ter vezes 3. Ok? Sobre 2. Então, a altura do triângulo equilátero vai me dar 10 vezes 3, 30, sobre 2, 15 centímetros. Ok? Então, nós temos aí 15 centímetros da altura do triângulo equilátero. Bom, então agora, com isso, vamos lá. Agora que eu achei a altura, eu vou achar o meu raio. Para isso, eu vou usar a equação. Vai lá. Raio é igual a 2 vezes a nossa altura, 15, sobre 3. Então, eu posso multiplicar 2 vezes 15, que me dá 30, sobre 3, que me dá 10 centímetros. Olha aí, já foi de novo o nosso raio. Agora, eu consigo achar a área do meu círculo. Então, a área do meu círculo vai ser, então, no caso, 10. A área do círculo, lembra? Πr ao quadrado. Então, substituindo, vai ficar 10 ao quadrado, que me dá 100 π. Porém, lembra, é área, então eu vou ter centímetro quadrado. Beleza. Achamos, então, a área do círculo. A área do círculo, nós já temos. Já temos um grande passo para resolver o nosso problema. Agora me falta a área do triângulo. Vamos lá. A área do triângulo, no caso equilátero, vai ser L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Então, vamos lá. A área do triângulo equilátero. Olha aí. L ao quadrado. L é 10 raiz de 3 ao quadrado, vezes a raiz de 3 sobre 4. Então, vamos passo a passo. 10 ao quadrado, 100. Raiz de 3 ao quadrado, 3. Lembra? Vai cortar aqui esse com esse. Mas, professor, por que os dois tiveram ao quadrado? Como eu tenho uma multiplicação, esse vai ser para o primeiro e esse também vai ser para o segundo. Tá bom? Vezes a raiz de 3 sobre 4. Bom, então vai ficar 300 raiz de 3 sobre 4. Se a gente for dividir, 300 por 4 dá quanto? Aí como é que a gente pode fazer isso de forma rápida? Pensa só, 4 não é 2 vezes 2? Então eu posso fazer isso bem passo a passo. Ou seja, pego 300, divide por 2, me dá 150. Divide por 2 de novo, me dá 75. Ou seja, você vai ter então 75 raiz de 3 centímetros quadrados. Viu? Pegou 300, dividiu por 2 e depois por 2 de novo, o que facilitou a nossa divisão. Pronto. Agora a gente pode pegar e substituir aqui, ó. Substituir aqui. Vai ficar a área do círculo. Deixa eu colocar uma setinha aqui, só para a gente lembrar. Vai ficar a área do círculo, que é 100 π menos 75
raiz de 3. Pronto. Essa é a nossa resposta. Qual é a alternativa? Aí, se você for olhar a alternativa, não tem. Por que não tem a nossa alternativa ali? O que está faltando, será? Será que tem que botar em evidência alguma coisa? Porque ainda não acabou? Então, o que a gente pode fazer, Vitor? Tem que botar em evidência. Tem que botar em evidência quanto? 25, 75, 100? Exatamente. Nós temos que botar o 25 em evidência. Então, se eu colocar o 25 em evidência, vai ficar 4 e menos 3 raiz de 3. Ou seja, letra D. Mas, geralmente, quando o aluno chega aqui, ele não encontra a resposta no seu gabarito e já fica, meu Deus do céu, tanto trabalho para não conseguir responder? Calma, só faltou a gente pegar e evidenciar o 25 para chegar na nossa resposta correta. Gente, esse problema é um pouco mais complexo, juntou muita coisa que a gente viu na última aula e eu gostaria de saber se vocês têm alguma dúvida. A resposta, como a gente estava falando, é essa aqui. Todo mundo conseguiu entender? Eu fiz bem passo a passo para que a gente pudesse entender cada conta que foi feita. Beleza? Se tiver qualquer dúvida, coloca aí nos comentários que a gente responde. Então, vamos lá para a nossa aula. Olha aí. A primeira coisa que a gente vai ver na nossa aula vai ser sobre triângulo retângulo. Só que a gente já viu algumas equações, principalmente a equação de Pitágoras, tá? Também já vimos a semelhança de triângulo, semelhança de triângulos na questão de triângulos que são retângulos. A gente pegou um exemplo de um triângulo retângulo escaleno e aí resolveu a semelhança para os 3 triângulos. Agora, no triângulo retângulo, nós vamos trabalhar com trigonometria. Não vamos iniciar a trigonometria, pois grande parte dele é vista mais à frente, mas vamos iniciar o que é seno, o que é cosseno, o que é tangente, ok? Então, exatamente, o macete. Macete para trigonometria no triângulo retângulo. Só cá toa. Só cá toa. Esse macete você vai lembrar aí de todos os 3 ao mesmo tempo. Professor, mas o que é o socatua? Olha lá. Seno. Seno, ele vai ser quando você tiver ali o triângulo. Deixa eu só colocar o triângulo aqui. Essa simplesmente não quer aparecer, gente. Espera aí um momentinho. Agora vai. Agora... Aí. Então, no caso, gente, você vai ter aqui o seno, ele é o cateto oposto, olha lá, cateto oposto, que é o da frente do ângulo, sobre a sua hipotenusa, ok? Agora, o cosseno, ele é o cateto adjacente, já falamos sobre isso, é aquele próximo do seu ângulo, tá? Cateto adjacente, sobre a sua hipotenusa. Então, olha lá, seno oposto pela hipotenusa, cosseno vai ser adjacente pela hipotenusa. Então, só K já você lembra dos dois. E toa? Toa vai ser o oposto pelo adjacente. Tem gente que lembra também por coca. Coca. Ou seja, cateto oposto pelo cateto adjacente. Então, por isso que fica A sobre B. Ok?
E tangente do mesmo ângulo vai ser o seno sobre o cosseno, o que nos dá também essa equação, ok? Ah, mas professor, todas as relações estão utilizando o ângulo alfa. Se eu quiser utilizar o ângulo beta, eu posso? Pode, sem problema nenhum. Só as relações precisam ser mudadas, porque o cateto oposto e adjacente para o ângulo beta são diferentes. A única coisa que não mudou foi a sua hipotenusa. Então, olha lá. Uma coisa muito importante é quando você pode utilizar seno, cosseno e tangente. Olha só, você só pode utilizar seno, cosseno e tangente no triângulo, retângulo. Quando? No triângulo, retângulo. Você tem que lembrar disso, gente. Se você aplicar seno, cosseno e tangente em qualquer outro triângulo, vai dar errado. Só vai funcionar no triângulo retângulo. Ok? Beleza. Então, continuando. Uma parte interessante e importante é saber que o seno de alfa, ele vai ser igual ao cosseno de beta. O cosseno de alfa vai ser igual ao seno de beta. E o seno ao quadrado de alfa. Opa, esse quadrado está errado? Vou fazer assim para ficar certo. Olha lá. Se liga. Agora está certo. Pronto. Seno ao quadrado, seno de alfa ao quadrado, mais cosseno de alfa ao quadrado é igual a 1. Então, essas relações você já conhece. Ah, mas professor, eu estou vendo pela primeira vez, ou eu não lembro. Eu não estou entendendo essa relação. Essa relação, especificamente, ela vem daqueles ângulos fundamentais, que vou mostrar para vocês agora. Mas, claro, você lembra. Você lembra dessa tabelinha. Se você não lembra dessa tabelinha, é hora de você anotar, e você lembrar, e você cantar. Aí você tem várias formas de você lembrar dessa tabelinha. Aí você tem Xuxa, você tem música de Natal, você escolhe a forma que você quer cantar. Prof, se eu pegar o ângulo de 90 graus, o cateto oposto e hipotenusa vão ser os mesmos, ou eu não posso aplicar as relações no ângulo de 90? Não pode aplicar as relações para o ângulo de 90, só para o alfa ou para o beta. Só sabia até os 60. Nós precisamos saber até os 60. Beleza. Mas o resto do círculo nós precisamos saber também. Então, você vai ter 1, 2, 3, 3, 2, 1. Todos, olha lá, todos sobre 2, raiz em quem não é 1. Então, vou repetir de novo, olha lá. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Todos sobre 2, raiz em quem não é 1. Ok? Todo mundo sobre 2, raiz em cada um. Se você colocar raiz em 1, vai dar 1 do mesmo jeito, então não tem problema. E aí a tangente é diferente, raiz de 3 sobre 3, 1, raiz de 3. Ah, mas professor, eu prefiro a de Natal. Eu conheço de Natal, eu gosto da de Natal. 1, 2, 3, 3, 2, 1, todos sobre 2. Não tem problema. Você pode colocar o ritmo que você quiser. Se você quiser colocar até o chão, não tem problema. 1, 2, 3, 3, 2, 1, todos sobre 2, não tem problema. Você pode colocar a forma que você acha melhor. Mas lembre-se, essa tabela é muito importante. Beleza? Só aí que gosta de funk, sertanejo, quiser colocar aí um formato de sertanejo, também pode. Bom, mas tirando as músicas, vamos lá. É porque está tendo tanta live, o pessoal está escutando tanta música, que agora, se puder colocar em qualquer coisa, sertanejo, que mais tem a live de sertanejo. Olha lá. Temos que lembrar também do círculo trigonométrico. Nós vamos ver isso daqui a pouco. Gente, esse círculo trigonométrico é a coisa mais importante para a trigonometria. Então, em qualquer momento que você vê trigonometria, viu seno, viu cosseno, viu tangente, viu ângulo, você tem que saber desse círculo trigonométrico. Então, olha lá. Se eu pego esse círculo trigonométrico e eu coloco aqui
para o meu eixo x, o cosseno, e para o eixo y, o meu seno, olha só, significa que se eu tenho 0 aqui, 0 graus do lado direito, eu vou ter no sentido anti-horário 90, 180, 270 e 360, ok? E aí, se esse círculo ele tem raio 1, significa que no ângulo 0, é esse ângulo aqui, ó. Deixa eu mudar de cor, É esse ângulo bem aqui, ó. Esse ponto aqui, ele vai ter seno 0, porque perceba que ele não foi para cima, nem foi para baixo. O seno só varia no eixo y. Mas o cosseno, ele vai ter valor 1. Ele vai ter valor 1 porque ele foi para a direita, olha lá. Ó. Ele foi para a direita, 1. Tudo bem? E a tangente? A tangente, ela é seno sobre cosseno. Então, 0 sobre 1 vai me dar o valor de 0. Tudo bem? Todo mundo entendeu essa parte aqui? Bota a pergunta aí no chat se você não entender. Agora, o de 90 graus. 90 graus. Ó, Lê, Sui, vamos lá. Vou explicar os próximos novamente para que a gente possa entender os outros. Junto com o de 0 graus. Olha lá. Se eu tenho aqui 90, olha só. Eu só subi. Se eu só subir, aqui é a minha origem, eu saí daqui e só subi, eu vou ter valor somente no eixo Y, ou seja, somente no eixo vertical. E quem é o nosso eixo vertical? É o seno. Portanto, você vai ter o valor de 1 no seno de 90 graus. Ok? Já o cosseno. O cosseno, ele é para a direita ou para a esquerda? O eixo horizontal. Olha aqui, ó. Cosseno está como se fosse o eixo X. Então, como eu não fui nem para a direita, nem para a esquerda, só para cima, significa que eu vou ter 0. Tudo bem? Todo mundo entendeu? A lei, Sui, tudo bem? Ó, o de 180 de novo, ó. De 180 é esse ponto bem aqui, ó. É esse ponto aqui, ó. O de 180, o seno. Eu subi? Eu desci? Não, eu não subi, nem desci. Então, eu vou ter 0. Aí a Yasmin está perguntando, por que no 270 o seno é menos 1? Já vamos chegar lá. Olha só, o cosseno. O cosseno de 180, ele é menos 1. Mas por que ele é menos 1? Lembra que no caso do eixo X, eita, essa reta saiu bem reta, hein? No eixo X, você tem para a direita, positivo, e para a esquerda eu tenho negativo. Ou seja, se eu fui para a esquerda, eu vou ter menos 1. Se eu fui para a direita, eu vou ter 1 positivo. Agora, no caso do vertical, isso, Vitor, lembra dos quadrantes. Agora, na vertical, eu vou ter positivo para cima e negativo para baixo. Portanto, no caso de 270 graus, eu vou ter menos 1 para o seno, pois eu desci, ó. Se eu desci, é a parte negativa. Mas eu não fui para a direita nem para a esquerda. Por isso que eu vou ter 0. Ok? Professor, através do círculo trigonométrico dá para saber essa tabela pela dedução, certo? Exemplo 60 está na mesma. Sim, vou mostrar o círculo trigonométrico e aí vocês vão ver todos os ângulos. Vai fazer assim, ó. E vocês vão saber fazer ele todo. Vamos lá, calma aí, segura as pontas.
Yasmin, entendeu aí? Menos 1. Menos 1. Beleza. Ah, mas professor, por que a tangente ela está com esse símbolo aqui? Bom, eu já falei em matemática para vocês que no caso, se eu tenho 1 sobre 0, olha só, tangente de 90 graus. Vai ser, no caso, seno sobre cosseno. Seno é 1, cosseno é 0. Então, se o seno é 1, cosseno é 0, um número dividido por 0 não existe. Então, significa que você vai ter o símbolo não existe. Tudo bem? Da mesma forma aqui, ó, menos 1 sobre 0 também não existe. E aí é muito importante que você saiba disso. Ok? Beleza? Então vamos lá para a outra parte. Olha só. Aqui, depois, como a gente está com pouco tempo, eu vou deixar esses exemplos aqui para que vocês possam fazer depois, mas eu vou mandar a resolução para vocês, tá? A gente tem as respostas. Vamos lá. Aqui, essa coisa linda, maravilhosa, meu Deus do céu. Olha que lindo. Um minuto para contemplar essa beleza. A pessoa teve um susto ali. Olha que coisa linda. Respira, gente. Respira. Não se emocione. Estou muito emocionado. Sangue de Jesus. Gente, olha só. Este é o círculo trigonométrico, tá? Como eu falei para vocês, no eixo X nós temos o cosseno. No eixo Y nós temos o seno, ok? E nós também temos aqui cada um dos ângulos, tá? Colocados também em radiano. No caso, quando a gente falou em ângulo, nós falamos que o ângulo pode ser dado em grau ou em radiano. No caso, 180 graus equivalem a π. E aí, para achar cada um desses, você faz a famosa regra de 3. Se 180 é π, então 30 equivale a quanto? Tudo bem? E aí você tem todos eles em radiano, mas também tem o valor do seno e do cosseno de cada um deles, ok? E aí eu preciso que você faça esse círculo trigonométrico sozinho. Professor, mas como é que eu vou fazer isso? Tem ângulo em toda parte. Olha só, tarefa para casa. Nós vamos revisar isso aqui na próxima aula. Vamos fazer perguntas em cima disso aqui. Mas isso você precisa fazer sozinho. Olha lá. O ângulo de 60 graus, ele vai ser o mesmo ângulo de forma simétrica em todos os outros quadrantes. Lembra? Primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante. A gente viu isso lá nas funções. Então, de forma simétrica, olha esse ponto aqui, ó. Esse ponto, ele é simétrico bem aqui, ó. Simétrico, quando eu falo, é a mesma distância de um referencial. Então, partindo do centro, eu tenho a mesma distância daqui para cá. Ok? Então, olha lá. O mesmo valor do seno vai ser o valor de 120 para o cosseno e o seno. Como assim, professor? Olha lá. Qual é, deixa eu mudar a cor aqui. Qual é o cosseno? Cosseno, ele vai ser o eixo X. Cosseno de 60 é 1 sobre 2. Olha aqui, ó. 1 sobre 2. É a mesma coisa. Mas você está vendo um sinal negativo. Sim, você está vendo um sinal negativo, porque no caso, no primeiro quadrante, você vai ter mais. No segundo, menos, mais. No terceiro,
você vai ter menos, menos, no quarto, mais, menos. Positivo para o eixo Y para cima, negativo para baixo. Positivo para o eixo X, para a direita, e negativo para a esquerda. Lembrando que esse é o X, esse é o Y, ou você pode lembrar como cosseno e seno. Beleza? Então, olha lá. De forma simétrica, com esse eixo aqui de referência, você vai ter esse ângulo com este ângulo. Ou seja, o 120 ele é simétrico ao 240. Então, ele tem que ter o mesmo valor de cosseno e de seno. Olha só, 1 sobre 2, raiz de 3 sobre 2. De novo. Ah, mas professor, está negativo e está negativo. Claro, está negativo, está negativo. Tudo bem? Ah, mas professor, eu posso pegar a simetria aqui do centro? Pode, tá vendo esse tracejado aqui, ó? Esse tracejado, ele vai direto no 60, olha lá. Então, você poderia utilizar esse tracejado também. Ah, então se eu continuar, eu vou chegar no 60 de novo? Exatamente. Se a gente fizer o simétrico aqui na horizontal, você chega nesse ângulo, que é o de 300, e se você fizer de novo o simétrico aqui, você vai chegar no mesmo valor. Olha aí, ó. 1 sobre 2 menos raiz de 3 sobre 2. Beleza? Alguma dúvida, gente? Alguma pergunta? A sua tarefa para casa é fazer esse círculo trigonométrico inteiro do zero. Partindo do quê? Partindo do ângulo de 60, de 45 e de 30. Que são os ângulos fundamentais que você precisa conhecer do primeiro quadrante. Jesus! Sim, gente. A prática ela é muito importante e esse círculo tem que estar no sangue de vocês. Esse círculo precisa de prática. Por quê? Porque quando você for lá na prova, se te perguntar, olha, qual é o seno de 300? Você não vai ter tempo de fazer o círculo trigonométrico inteiro. Você vai ter você vai ter que ter isso na sua cabeça, na sua mente. Espera lá. Primeiro quadrante eu tenho 60. Eu vou ter o 300 no quarto. Então, ele é simétrico com 60. Portanto, eu vou ter o mesmo valor de 60. Ou seja, o seno de 300 vai me dar o mesmo de 60. Ou seja, raiz de 3 sobre 2. Porém, ele não está embaixo, vai ficar negativo. Ok? O senhor pode fazer exemplo? Faz do primeiro quadrante, por favor. Claro, olha só, Larissa. No caso, se eu pegar o de 45, ó, 45. Se eu for querer saber o do quarto quadrante, eu pego aqui. Você lembra que é 0 ou 360. Se eu movimentar 45 para baixo, é como se eu estivesse pegando 360 e subtraindo 45, certo? 360 menos 45 me dá 315. Então, no caso, o ângulo de 45 no quarto quadrante é 315. Ou seja, você vai ter raiz de 2 sobre 2, raiz de 2 sobre 2. Aí você olha, positivo e negativo. Por isso, positivo e negativo. Isso tem a ver com aquela regra do FPF, falta, passa, falta. Assim, você tem muitas regras. Você tem, se você for procurar na biografia, você vai ter regra do primeiro, vai ter uma fórmula do primeiro para o segundo quadrante, você vai ter uma regra do primeiro para o terceiro quadrante e uma regra do primeiro para o quarto quadrante. Eu acho muita regra para você lembrar. Por exemplo, se eu quiser saber o seno, eu tenho aqui o seno de alfa.
O seno de alfa, vamos dizer que ele é o seno, vou colocar como exemplo para vocês entenderem a regra que ela mencionou. Seno de 60. O seno de 60, para o segundo quadrante, ele é 120. Ou seja, se eu me basear pelo segundo quadrante, é como se eu pegasse o seno de 180 menos o 60 para o segundo quadrante. Tudo bem? Para o terceiro quadrante, é como se, na verdade, eu pegasse o 180 e somasse mais 60. Terceiro quadrante. E para o quarto quadrante, é como se... Deixa eu colocar aqui um igual e uma setinha, para que a gente saiba que está vindo para cá. É como se eu pegasse o 360 e subtraísse de 60. Quarto quadrante. Então, o que ela mencionou é falta, passa, falta. É isso aqui, ó. Falta, passa, falta. Ou seja, a equação ficaria seno de alfa é igual ao seno de 180 menos alfa, que é igual ao seno de 180 mais alfa, que é igual ao seno de 360 menos alfa. Falta, passa, falta. Se você quiser lembrar dessa forma, não tem problema. Lembra que é, aqui no caso, primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante. Tudo bem? Então, gente, tentem utilizar isso que a gente está vendo aqui, tudo isso, e tentem fazer o círculo trigonométrico de vocês. Claro, partindo dele limpo, dele zerado, zero bala. Faz lá o 30, faz lá o 45, faz o 60, o 45, o 30, e aí você constrói o círculo trigonométrico inteiro, incluindo o ângulo, o radiano, o seno e o cosseno de cada um dos quadrantes. Beleza? Tarefa para casa. Faz aí. Beleza? Vamos lá. E ainda tem os exemplos no slide que ainda vão faltar para a gente fazer, mas eu vou fazer e vou mandar para vocês. Ok? Olha aí. Então, para finalizar, vamos ver sobre triângulo de forma geral. O que você pode utilizar de forma geral? Nós já vimos que, de forma geral, você pode utilizar semelhança de triângulo, mas você só pode, lembra disso, você só pode utilizar semelhança de triângulo se os ângulos internos forem iguais. Anota isso. Semelhança de triângulo, você só pode utilizar se os ângulos internos forem iguais, beleza? E o que você pode usar além disso? Você pode usar a lei do seno, você pode utilizar a lei do cosseno. Parece o jutsu de invocação do Naruto. Quase isso, quase isso. A pessoa já vai fazendo ninjutsu, né? Ó, então, como é que a gente pode utilizar a lei do seno e do cosseno? Eu vou colocar já a outra equação que a gente vai utilizar, que é a área. Vamos utilizar esse triângulo aqui como exemplo. Olha aí. Se eu tenho aqui A, B e C. Eu tenho aqui um ângulo alfa, beta e gama. Se liga. O seno, ele vai ser A lado sobre o seno do ângulo oposto, olha aí, ó, seno de alfa, que vai ser igual a B lado sobre seno do ângulo oposto, beta, que vai ser igual a C, olha lá, C sobre seno do ângulo oposto, gama. Bem fácil, né? Para lembrar, ele é bem fácil. Lembra que é lado sobre seno do ângulo. E essa igualdade, ela vai até os três lados, certo?
Ah, mas professor, eu vi que se ela estiver dentro do ciclo, essa relação ela se iguala a 2R. Exatamente. Se você tiver dentro, o triângulo dentro do círculo, ela vai ser igualada a 2 vezes o raio daquele círculo. Ok? Então, gente, lembra? Lado sobre o seno do ângulo oposto. Beleza? E a lei do cosseno? Bom, a lei do cosseno, ela é da seguinte forma. Espera aí. Ela é da seguinte forma. Vamos dizer que agora eu esteja pegando, eu queira saber o A, o lado A. Então, ele funciona da seguinte forma. O lado A, ao quadrado, ele vai ser igual aos outros dois lados, B e C, somados ao quadrado, menos, olha lá, menos 2 vezes esses dois lados, B e C, vezes o cosseno do ângulo do lado oposto. Olha só um exemplo. Deixa eu colocar aqui, para você entender essa lei de cosseno. Se eu tenho um triângulo equilátero, olha só, e eu tenho A, B e C. O que vai aparecer? Vamos lá, eu quero saber o A. De novo, vamos devagar. A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado menos 2 vezes B vezes C vezes o cosseno do ângulo oposto a esse lado. Cosseno de 90 graus. Mas eu pergunto para você, quanto é o cosseno de 90? Quanto é o cosseno de 90? Larissa disse 1. Todo mundo concorda com ela? Quanto é o cosseno de 90? O pessoal não está lembrado. É 0, gente. 90, lembra que é em cima. Em cima, variou na vertical, eu não tenho valor de cosseno. Se eu variar na horizontal, eu tenho o valor de cosseno. Então, o cosseno de 90 é 0. O seno de 90 é 1. Se o cosseno de 90 é 0, isso aqui tudo vai zerar. Olha o que sobra. O que é isso? Pitágoras. Repeat. Então, gente, a lei dos cossenos nada mais é do que Pitágoras menos 2 vezes os dois catetos vezes o cosseno do ângulo. Tudo bem? Então, resumindo, a lei do seno, você pega lado sobre ângulo, lado sobre ângulo, lado sobre ângulo. É isso que é a lei do seno. Cosseno vai ser Pitágoras menos 2 vezes os dois catetos vezes o cosseno do ângulo do lado oposto. Mas isso é só para 90, né? Só para 90. Então, se eu tivesse outro ângulo, eu teria o valor do cosseno daquele ângulo. Por exemplo, existem questões que você vai ter A ao quadrado, B ao quadrado, mais C ao quadrado, menos 2 vezes B vezes C, vezes o cosseno de 120. E aí? Qual é o cosseno de 120? Você tem que lembrar, círculo trigonométrico, 60, 120. É o mesmo valor de qual ângulo? A gente acabou de ver. 120 é o mesmo ângulo que 60. Mas, Ale, o cosseno de 120 é 1 sobre 2? Será? Pensa, 120 está do lado esquerdo. Cosseno, direito positivo, esquerdo, exatamente, negativo.
Então, tenta trabalhar isso na sua mente, tenta colocar isso na sua mente, tenta olhar o círculo trigonométrico, tenta pensar no eixo, tá? Então, quando você coloca isso para sua cabeça, você consegue ver essas situações, ok? O sinal muda porque está em outro quadrante. Exatamente, exatamente. E aí, a última coisa dessa aula de fórmula é a área. Olha só, a área do triângulo, além de base vezes altura dividido por 2, você vai ter este formato aqui. Como é que é esse formato? Simples. Eu pego dois lados adjacentes, olha lá, o lado A e lado C, ok? Pego o lado A e lado C e vou fazer o seguinte, A vezes C sobre 2 são adjacentes. Eu multiplico pelo seno do ângulo entre eles, beta. Ok? Então, é assim que eu posso calcular a área de um triângulo qualquer, se eu tenho um ângulo e dois lados adjacentes. E olha que coisa interessante de novo. Se eu utilizar isso para esse triângulo, área, eu vou ter B, olha só, B vezes C sobre 2, vezes o seno de 90. Quanto é o seno de 90? Já falaram aí. O seno de 90 vai ser 1. Ou seja, vai ficar o quê? Base vezes altura sobre 2. Então, é a mesma equação que você viu anteriormente. Mesma equação. A questão é que você vai ter outras possibilidades. O sinal muda porque está em outro quadrante. A lei dos senos, eu só uso em triângulo equilátero. Gente, olha lá. Vitor, aqui está triângulo. Lei do seno e lei do cosseno é para qualquer triângulo. Qualquer triângulo. Yasmin, por que seno? Yasmin, essa aplicação do porquê o seno é porque você, no caso, um pouco mais lá na frente, quem for fazer a faculdade de exatas, tem uma matéria chamada álgebra linear. E aí você vai ter uma parte lá que ele vai demonstrar uma aplicação que dá essa equação, que é a multiplicação escalar. Só que aí é algo mais avançado, Yasmin. Então, no caso, é daí que vem o seno. É uma aplicação mais à frente, tá? Mas, claro, professor, eu quero entender esse seno. Se você quiser entender esse seno profundamente, eu te explico. Só que numa outra oportunidade. Aí você me manda mensagem que aí eu pego e te demonstro isso aqui, ok? Mas lembre-se, você vai multiplicar os lados adjacentes, ok? Lados adjacentes, lembra? Um do lado do outro. Dividir por 2 e multiplicar pelo seno do ângulo entre eles. Ok? E uma última parte, que é bem importante, é se eu tenho esse triângulo aqui, ó, e eu for fazer a área igual base vezes a altura sobre 2. Eu posso utilizar essa equação para achar a área desse triângulo? Responde aí, responde aí, responde aí. Eu posso usar essa equação para calcular a área desse triângulo? Será? Dan, dan, dan. Eu sei que a base está aqui, ó. Base está aqui, ó. E a altura? Lembra a altura? A altura tem que partir do vértice, olha lá, do vértice para o lado oposto. Só que o lado oposto está para cá. Eu não tenho como ir lá de forma perpendicular. Para fazer a altura, eu tenho que projetar, olha lá, eu projeto essa base aqui para o lado esquerdo. E aí eu vou ter a altura deste meu triângulo. Essa reta aqui é a reta
de altura. Tudo bem? Olha lá. Se eu fizer base vezes altura sobre 2, eu consigo a área deste triângulo? E aí, gente? Consigo? Buguei. Você entendeu, Vitor, que aqui é a altura do triângulo? Todo mundo entendeu que aqui é a altura do triângulo? Então, se você vai ter a base e a altura, você vai ter sim como calcular a área do triângulo dessa forma. Então, esse é um caso específico que é muito importante da gente ver e que pode ser aplicado. Essa equação, eu sempre falo, gente, se eu te der uma equação, eu vou te falar se ela é específica ou ela é generalizada. Eu teria que somar a base com... Não, esquece essa parte aqui. Você não vai precisar dessa parte. Você vai pegar a base vezes a altura. Só a base é essa parte aqui, ó, daqui para cá. Tudo bem? Então, se eu te der uma equação, eu vou falar, ela é geral ou ela é específica? Essa equação, ela é geral. Essa equação é geral, geral, geral. Serve para todos os triângulos. Todos os triângulos. Essa aqui também é geral. Essa é geral, geral, geral. Todas essas equações servem para todos os triângulos. Ok? Então, gente, esse era o conteúdo que eu queria passar para vocês. Não deu tempo de fazer todos os exemplos, tá? Mas eu vou fazer e eu vou mandar no grupo de vocês. Tudo bem? No mais, foi um prazer ter vocês aqui na aula. Claro, é muito conteúdo, é muito detalhe. Você tem uma tarefa para casa para fazer, além da revisão dessa aula, que é o círculo trigonométrico. E eu vou cobrar de vocês, vou perguntar. E aí, na próxima aula, eu vou fazer vários exemplos, incluindo essas questões que nós vimos hoje. Ok? Principalmente porque semana que vem nós vamos trabalhar com o círculo. Nós vamos trabalhar em círculo. Ok? Então, gente, por hoje é só. Muito obrigado pela participação de vocês na aula da manhã, tá? E, claro, aguardem para a nossa aula do professor Elivelton, que vai ser daqui a pouco. Muito obrigado, gente. Um bom intervalo para vocês.